Oi, tudo bem? Bem-vindo ao segundo vídeo da série React para iniciantes, onde vamos falar o que é o React e vamos também iniciar o projeto Lista de Vídeos. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então aqui, o que seria o React, Aqui, segundo a própria documentação, react.dev, ela é uma biblioteca web, ou seja, para rodar no navegador, e nativa, para rodar, por exemplo, no sistema Android, iOS, ou seja, celular, Vou colocar aqui, ó, celular. Pode incluir TV também, que roda Android ou iOS, para a criação de interfaces de usuário, Então, toda a parte ali de interface visual, tá? O React, ele é responsável. Bacana? Então, aqui, ó, vou até entrar aqui nesse site e aqui ele fala, React, a biblioteca para a web e nativa, de interfaces de usuário. Bacana? Bom, então aqui eu listei os três principais conceitos aqui do React, que é o de componente, ou seja, um código reaproveitável, tá? A gente viu durante os outros vídeos, na parte de HTML, CSS, como componentizar os elementos da interface, por exemplo, um botão, Então, a gente criava um HTML e um CSS e um JavaScript específico para esse componente, Aqui no React, ele tem esse conceito bem forte. Basicamente, no React, tudo é componente, tá bom? Então, esse conceito aqui é muito importante, tá? De conceito de componente. E, associado ao componente, tem uma propriedade que a gente pode passar informações, tá? A gente vai ver um exemplo aqui a seguir, logo mais, tá? Então, tem propriedade e tem estados que armazenam dados dentro dos componentes. Aqui eu deixei um exemplo, que é da própria documentação do React, que inclusive teve uma atualização recente, está bem completa. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, eu vou clicar nesse fork, ele vai abrir um editor online, tá? E já rodando o React aqui, tá? Então, aqui, ó, não precisa se atentar aos detalhes, não. Só queria mostrar um exemplo prático, tá? De componente. Então, aqui, ó, basicamente, a gente tem aqui, ó, uma função, tá? Função JavaScript mesmo, tá? A diferença é que ela está em maiúscula, tá? Isso aqui indica que é um componente no React. E essa função em JavaScript, ela retorna um HTML, tá bom? Esse HTML aqui a gente chama de JSX, tá? Que nada mais é do que a gente escrever HTML dentro do JavaScript, tá? Então, entenda que inicialmente que esse app.js aqui, ó, ele tem essa função aqui, tá? Que retorna o conteúdo que vai ser exibido aqui, ó, na página à direita, tá bom? Então aqui, ó, tem esse H1, ó, counters, que é referente aqui a essa parte aqui do título. Então aqui, se eu colocar, ó, exemplo, ó, ele vai até alterando lá, ó, exemplo de componente, tá? E aqui, ó, a gente tem o uso de dois componentes. Então, observa que aqui
como se fosse uma tag HTML mesmo, né? Então aqui a gente tem o componente MyButton, tá? Sendo usado duas vezes, que são esses dois botões aqui, ó. Então se eu apagar um deles, ó, só vai aparecer um aqui agora, tá? Então eu vou desfazer. E aqui, ó, embaixo, a gente tem a definição do componente, que é uma função, tá? Então aqui o componente aqui é uma função, ó, chamado MyButton, tá? E aqui embaixo, ó, no componente, ele dá um return também, que é justamente o HTML que ele vai retornar, tá? Que é, no caso aqui é um botão com esse texto aqui, ó, click me, count, o número de vezes, e times, tá? A gente vai entender esse counts aqui. Bom, então aqui a gente tem o componente, que é o MyButton, tá? E ele está sendo renderizado aqui na tela, do lado direito, tá? A gente pode passar propriedades para esse componente. Como é que a gente faz? Aqui eu vou criar uma propriedade para ele inserir um texto aqui no início do botão. Então, vou colocar assim, uma propriedade, texto, tá? Só de exemplo. Então, vou colocar assim, ó, botão 1, tá? E eu posso usar essa propriedade aqui, ó, como parâmetro. Então, aqui no React tem esse parâmetro props aqui, né, ó, da função, e eu posso vir aqui agora, ó, e colocar entre abre e fecha chaves o valor do props, do props, né? Ó, então, props, ponto, e o nome da propriedade que é texto, tá? Esse abre e fecha chaves a gente utiliza quando a gente quer inserir JavaScript, tá? Aqui dentro do JSX aqui, ó, que é toda essa parte aqui, né? Dentro do return, tá? Então, uso chaves e aqui o JavaScript que eu quero inserir, tá? Que eu poderia colocar não, aqui tá texto, né? Então, aqui eu já inseri aqui o JavaScript. Então, ele colocou o botão 1. Se eu vim aqui agora, ó, vou até copiar aqui, ó, e colar, ó, botão 2. Então, ele colocou o botão 2 lá. Bacana? E tem a parte de estado, né? Aqui, ó, se eu clicar, ó, observa que esse número aqui, ele vai... Deixa eu até tentar aumentar. Aqui. Deixa eu melhorar aqui. Esse número aqui, ó, clica de... Aí 3 times, né? Ele vai aumentando. Então, observa que conforme eu vou clicando, o React, ele memoriza qual foi o último contador, né? A última quantidade de cliques, ele vai incrementando. Ó. Então, 4, ele memorizou que tem 4. Quando eu clicar novamente, ele vai incrementar, ele vai somar 1. Então, vai para 5, vai para 6, vai para 7. E observa que eles são individuais, os componentes, tá vendo? Ó? O de cima, ele incrementa de maneira independente do botão de baixo, tá? Então, como é que é feito aqui a questão do estado, né? Aqui a gente usa esse useState aqui, tá? Do React, que está até importado aqui em cima, ó. Importado do React, tá? Esse useState, ele é utilizado, ele é chamado de hook, tá? No React, tá? Ele é utilizado para armazenar o estado, tá? Dentro do componente. Então, a gente sempre faz assim, ó, o nome da variável que a gente quer, né? É o nome da variável de estado, no caso aqui é count, né? É o número, né? A contabilização do número de cliques, e a gente sempre coloca um vírgula, aí aqui tem uma convenção, né? A gente usa setCount. Esse setCount é uma função que a gente utiliza para atualizar o count, tá? Então, é uma função que é utilizada para atualizar o count. Então, como é que está sendo atualizado aqui esse estado? Então, aqui ó, no botão a gente tem um onClick aqui,
igual, e aqui ó, a gente coloca entre chaves a função que a gente quer disparar quando ocorrer o evento de clique aqui do botão. Então ele vai disparar aqui o handle click, e aqui no handle click, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar aqui o set count somando 1. Aqui, ó. Então o set count, ele vai receber count mais 1, ou seja, aqui ele receberia 17, o count aqui seria 17, mais 1, 18. Aí quando o React faz isso, ele atualiza essa variável, esse estado count, e em todo o local aqui do JSX que está sendo utilizado e essa variável, ela também é atualizada, entendeu? Então o React, né, até o próprio nome dele, né, React, é porque ele é reativo, tá? Então ele funciona de forma reativa, né? Quando a gente altera um estado aqui, o React de forma interna mesmo, ele já propaga essa alteração de forma reativa em todo o JSX aqui, ó, em todo o componente, tá bom? Bom, então basicamente é isso, tá? Não precisa entender muito a fundo nesse primeiro momento, foi só para mostrar um código mesmo funcionando, tá bom? Agora aqui, ó, vamos criar o projeto mesmo, tá? Vamos criar o projeto React. Deixei um link aqui, ó, vou clicar. Então, ó, aqui é a documentação oficial do React. Então, aqui é para a gente iniciar um projeto, né? Então, aqui para iniciar um projeto, ele coloca aqui como pré-requisito, né, ter o Node.js instalado, tá? O Node.js, ele é uma plataforma, né, uma ferramenta para executar JavaScript no computador, tá? No seu computador, no caso aqui no meu notebook. Então, ele executa JavaScript do lado do servidor, tá? Ou seja, ele permite que a gente execute JavaScript fora do navegador, tá bom? Então, a gente precisa instalar o Node.js aqui como pré-requisito, tá? Para criar o projeto aqui do React, tá? E aqui ele fala, né, que ele recomenda, né, o uso aqui de um framework, tá? Então, a gente entende como framework um conjunto de bibliotecas, tá? O React é uma dessas bibliotecas, tá? Que é usada para criar interfaces. Biblioteca, quando a gente fala biblioteca, geralmente é um projeto, um código, né, que faz algo mais específico, tá? No caso do React, é criar interfaces, tá? Front-end. E no caso aqui, a gente vai utilizar o Next.js, que é um framework, ou seja, ele vem várias bibliotecas dentro dele, tá? Ele é utilizado para facilitar o desenvolvimento, tá? Então, além do React, dentro do Next tem outras bibliotecas, tá bom? Que a gente pode utilizar e outras facilidades, tá bom? Então, ao invés de a gente usar puramente o React, a gente vai usar aqui a recomendação da própria documentação e usar aqui o Next, tá bom? Depois a gente pode até fazer um vídeo mais para frente, falando especificamente do Next, tá? A parte de roteamento dele, tem uma parte de APIs também, tá bom? Mas a gente só vai utilizar aqui mais a parte do React aqui dentro do Next, tá bom? Então tem que ter aqui o Node instalado. Para instalar o Node é só clicar aqui ó, no Node.js e clicar aqui nessa 8.15, nesse botão verde aqui, né? Para instalar, só clicar, ele vai baixar aqui o instalável e é só Next, Next, Finish, tá? Para saber se está instalado, já estou com o VS Code aberto aqui, ó. Vamos abrir o terminal aqui, ó. Viu? Terminal, ele vai abrir aqui um terminal. Aí aqui eu vou digitar, ó, Node-V, só para saber
a versão 18.15.0, a versão que eu estou agora, que é exatamente a versão aqui do mais atual do Node, tá bom? Bacana. Eu recomendo baixar essa LTS aqui, que é uma versão mais estável, tá? E essa outra aqui é a versão mais corrente, com as funcionalidades mais recentes, tá? Então eu recomendo instalar essa LTS. Bom, bacana, então a gente já está com o Node instalado. Então o Next.js nada mais é do que um framework, né? Que ele é escrito em JavaScript, esse Next.js, tá? Então ele tem arquivos, né? JavaScript. Para a gente executar esses arquivos, a gente tem que ter o Node instalado, tá bom? Então aqui, ó, para instalar, criar aqui uma aplicação Next, basta a gente copiar esse comando aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, simplesmente eu vou colar aqui na minha pasta de usuário mesmo, e vou dar um Enter. Aqui ele vai perguntar o nome do projeto, então lista de vídeos, vou dar um Enter. Acho que já tem um projeto chamado lista de vídeos aqui. Deixa eu apagar então. Usuários, Franklin, lista de vídeos. Deixa eu apagar esse aqui. Bacana. Vamos voltar lá. Vou executar novamente. Create Next App. Tá? Esse npx aqui, tá? É um executável do Node, tá? Então, quando você instalar o Node, ele vai vir com esse npx aqui, ó, tá? npx é de Node Package Execution, ou seja, para executar pacotes do Node, tá? O que seria um pacote? Nada mais é do que uma série de arquivos, tá? Que você baixa de da internet. No caso aqui, o nome do pacote é esse Create Next App, tá? Então aqui, rodando esse npx, ele vai executar esse pacote aqui, tá bom? Bom, então aqui eu vou colocar o nome lista de vídeos. Aqui ele está perguntando se vai usar TypeScript. Não, por enquanto não. Talvez mais para frente a gente avance, né, para o TypeScript, mas por enquanto vamos manter só no JavaScript. Ele está perguntando sobre o ESLint, que é para padronizar o código do projeto. Vou clicar em sim. Aqui a pasta src, que é onde vai estar o código fonte, tá? Ele está perguntando se quer que crie, né, para ficar mais isoladinho ali. Vou clicar aqui sim. Aqui tem um recurso experimental aqui, diretório web. Vou clicar no padrão aqui que é não. E aqui, ó, ele está perguntando qual que é o alias, né, que eu gostaria de usar para importar. Então, no JavaScript, a gente tem aquela sintaxe, né, funcionalidade de import, né, na parte de cima no JavaScript, né, para a gente importar as funções, né, que a gente exporta. Então aqui ele está falando, ó, que a arroba barra, né, vai ser a raiz, né, a partir desse arroba barra que a gente vai procurar os arquivos dentro do projeto. É só para ter um local central, né, para não ficar aquele ponto, 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 barra, entendeu? Para a gente achar onde é que está o arquivo. Bom, então cliquei em Enter, aqui ele está instalando as dependências, ó, React, DOM. O React aqui é o core mesmo do React, tá? Porque o React pode ter a versão para web, né? A versão nativa que ele chama, né? Que é a mobile,
tá? Então, esse core aqui vai em todos, né? Tanto no desktop, web, quanto no nativo, tá? Aí tem o React DOM, tá? Esse React DOM aqui, ele é para a parte web, tá bom? Para ele fazer o tratamento, né, da árvore do documento em si, né, do DOM, do Document Object Model, né? Inclusive o React ele tem um conceito de DOM, né, DOM virtual, tá? Que ele otimiza a utilização do DOM. Então a gente não vai ficar fazendo mais aquela questão de dar carry selector, tá? Isso a gente não vai fazer mais, tá bom? O React ele trata isso de outra forma, tá? Que a gente vai ver aqui durante a série. Aí tem aqui o Next, a dependência do Next, que está instalado, o SLint e essa parte aqui do SLint também, parte de configuração específica do Next. Bom, então aqui ele criou, ó, lista de vídeos. Basta a gente dar um CD, entrar aqui, ó, nessa pasta que é o nome do projeto que a gente deu, né? Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou em File, eu vou dar um Open, ó, Open Folder, e vou procurar esse lista de vídeos, ó, aqui, tá? Já tá aqui, ó, que tá nesse caminho aqui, né? Users Franklin lista de vídeos. Vou abrir ele aqui, ó. Então aqui a gente já tá com o projeto, tá bom? Do Next aberto, tá? Então aqui já tem toda a estrutura do projeto, tá? Inclusive a gente pode até rodar o projeto aqui, tá? Então eu vim aqui, né, view, terminal, para abrir aqui o terminal. Para rodar o projeto, a gente vai rodar o comando npm, agora é com M, tá? Não é com X. O X a gente utiliza quando a gente quer executar um pacote, tá bom? Do Node, tá? Então aqui, ó, npm run dev. O que significa isso? Aqui, ó, a gente tem um arquivo chamado package.json, que é o arquivo, todo o projeto Node vai ter esse package.json, tá bom? Então, como aqui o Next está rodando em cima do Node, tá? Então tem esse package.json, e quando a gente faz npm run dev, né, o que esse comando npm faz é ler esse package.json, e aqui onde está escrito scripts, ele vai rodar, né, ou seja, vai dar um run aqui no dev, que é esse dev aqui, ó. Tá? Eu poderia mudar aqui para build, por exemplo, para rodar esse aqui, ó. Ele vai rodar esse comando aqui, ó. Mas a gente quer rodar esse aqui, ó, next dev, para executar aqui o projeto, tá, no ambiente de desenvolvimento. Quando eu dou esse comando, ele já abre aqui na porta 3000, né? Aí aqui eu posso clicar em cima, acho que ele vai passar o mouse em cima, ó, vai dar a opção de seguir, ele vai estar abrindo na porta 3000. Então aqui a gente já tem um projeto React rodando, tá? Então é bem simples, né, a parte de criar o projeto em si. Bom, acho que é isso, tá? No próximo vídeo eu vou explicar essa estrutura do projeto, tá? Que o Next criou, esse projeto React, tá bom? E, bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais.